Seguimos então com mais essa aula aqui. Nessa aula nós vamos ver o artigo 891 e seguintes do Código de Processo Civil relativo aos leilões judiciais. A gente está estudando aqui com bastante detalhe cada um desses artigos, estudando cada passo para que você possa ter um entendimento perfeito dos leilões judiciais e caso haja alguma situação que fuja do normal, você possa, enfim, trabalhar essa situação. Artigo 891. Não será aceito lances que ofereça preço vil. E o que é considerado preço vil? Está aqui no parágrafo único. Considera-se preço vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. Não tem sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o inferior a 50% do valor da avaliação. Olha que coisa interessante. O juiz ele tem, a possibilidade de fazer com que no segundo lance o bem seja ofertado por 50% do valor, de acordo com a lei, ou por uma outra fixação. Vai depender o quê? Da livre convicção do juiz, nesse caso, de estabelecer um valor de lance, no segundo lance, 50% ou até menor. Então, às vezes, a pessoa fala assim, pô, Luiz, eu vi um imóvel que está sendo ofertado por 60% do valor de mercado. Não está fora do que a lei determina, não, porque a lei ela dá, a possibilidade do juiz entender de forma diferente. Ele tem o princípio da livre convicção, um princípio do juiz natural, da livre convicção. São princípios do direito e que são aplicados a todas as etapas, todas as formas de é, de análise, legal de um determinado dispositivo ou uma determinada decisão judicial. Artigo 894, o que diz? Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial dele, desde que suficiente para pagamento do exequente para satisfação das despesas de execução. Então, veja bem, existem imóveis, por exemplo, um sítio, uma fazenda, há uma possibilidade de haver o quê? Uma divisão desse bem. O juiz não precisa levar a leilão todo o bem, ele pode levar uma parte. E essa parte tem que ser suficiente para pagar o valor da dívida. Então, você pode se deparar com isso, pode se deparar com um edital em que está lá a fração ideal de uma determinada fazenda, um determinado sítio. Por que acontece isso? Porque o juiz está determinando uma apenas, execução, apenas o leilão de uma parte daquele imóvel. Porque o imóvel pode ser, sim, o imóvel pode ser feita a divisão. A lei autoriza que seja feita dessa forma. Parágrafo 1º. Não havendo lançador, faz-se a alienação do imóvel na sua integralidade, ou seja, na total integralidade será feito a divisão, não havendo lançador, faz-se a alienação do imóvel na sua integralidade. Tá? Ou seja, se feita a divisão, não tem ninguém que comprou, aí não, aí sim o imóvel vai a leilão na sua integralidade, no leilão do imóvel total. Parágrafo 2º. Alienação por partes deverá ser requerida a tempo para permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital. Nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo, subscritos por profissional habilitado. Então, você veja bem, existe um procedimento que deve ser estipulado nesse caso de divisão, e esse procedimento ele está estipulado aqui no parágrafo 2º do artigo 894 do Código de Processo Civil. Vamos ver aqui o que diz o artigo 901, que também é um dispositivo muito importante para a gente que trabalha com leilões. Artigo 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução. Nele é mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Então, a arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução. Nele é mencionadas as condições nas quais o bem foi alienado. Então, depois de a arrematação acontecer, é lavrado o chamado auto de arrematação. E aí o auto de arrematação ele tem que ter essa característica aqui que está estipulada no artigo 901. Você vê que tudo tem um ordenamento jurídico. Não existe
no leilão, por exemplo, um ato que esteja fora do ordenamento. Até algumas coisas acontecem, mas a regra é que deve ser estipulado aqui o que está previsto em lei. Parágrafo 1º. A ordem de entrega do bem imóvel ou da carta de arrematação do bem imóvel, com as respectivo mandado de emissão na posse, será expedido depois de efetuado o depósito ou prestadas garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas de execução. Então, a ordem de entrega do bem, a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de emissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito, emprestadas garantias pelo arrematante, bem como a realização do pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas de execução. Então você vê que a entrega do bem ela deve também ser, deve obedecer o dispositivo legal do parágrafo 1º. Então, o respectivo mandado de emissão na posse, no caso de leilão de imóvel, será expedido depois de efetuado o depósito e depois de prestadas as garantias pelo arrematante. Por exemplo, no caso de leilão, comprado, arrematado, de bem arrematado em leilão com proposta de pagamento parcelado, o próprio bem imóvel ele vai servir de garantia com a hipoteca. E o juiz pode conceder a emissão na posse antes da finalização, antes de acabar o pagamento, antes do final do pagamento dessa última parcela, porque o bem vai ter, o bem vai servir como garantia. Alguns juízes não querem fazer isso. Você pode entrar com recurso, enfim, alguns juízes eles querem, não, eu só vou liberar a emissão na posse, depois for pago o último parcelamento, a última parcela do parcelamento, mas não tem, aqui está claro aqui, ó. E a gente vai ver depois também a legislação que fala sobre do parcelamento também, e a gente vai ver que existe aí essa situação de garantia. Parágrafo 2º. A carta de arrematação conterá a descrição do bem imóvel, com remissão à sua matrícula ou individualização dos seus registros, a cópia do auto de arrematação, a prova do pagamento de imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Você vê que a carta de arrematação é o documento que você vai levar a registro no cartório competente para registrar aquele respectivo imóvel que você acaba de arrematar. E vamos lá ver o que o artigo 903 fala também. Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Olha só que interessante, né? Depois que assinou o auto pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e retratável. Muitas vezes no leilão eletrônico, só quem assina o auto é o juiz, mas mesmo assim está válido aqui, tá? Está válida essa situação. Ainda que venham a ser julgados procedentes embargo de executado, a ação autônoma que trata o parágrafo 4 deste artigo, é assegurada a possibilidade de reparação de danos e prejuízos sofridos. Olha só, depois de assinado o auto de arrematação, acabou. Não tem mais que se falar em cancelamento de leilão. Se houver algum prejuízo, o parágrafo 4º aqui vai tratar isso aqui. Tá? Vamos lá ao parágrafo 1º do artigo 903, que é muito importante para a gente também. Ressalvadas outras situações previstas nesse Código, a arrematação poderá, no entanto, ser 1. Invalidada por preço vil ou por outro vício. Gente, é muito difícil uma arrematação bem estruturada ser cancelada, ser invalidada. Acontece, pode acontecer. Mas olha só quando for por preço vil ou por algum vício. Por exemplo, a falta de intimação necessária que nós já vimos. Então, tudo isso aqui é bem considerado e bem estruturado legalmente. Ou seja, o cancelamento da arrematação ela tem que ser aqui estruturada pelo inciso 1º aqui do artigo 903. 2. Considerada ineficaz se não observado o disposto no artigo 804. Então, ou seja, a gente vai e volta nos artigos do Código de Processo Civil. Tá? Isso aqui é muito importante. 3. Resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada atenção, a caução. Ou seja, se a pessoa arrematar lá e não pagar, ela vai ser cancelada. Tá?
Parágrafo 2º. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º se for provocado em 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Então, a parte que está executada, ele tem 10 dias para suscitar qualquer tipo de problema existente na arrematação, a passo de ser concedida possível cancelamento da arrematação. Depois de 10 dias, precluiu o direito, ele não consegue mais fazer nada. Tá? Parágrafo 3º. Passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de missão na posse. Então, você vê o seguinte, né? O Código de Processo Civil, ele dá a agilidade necessária ao arrematante para que ele tenha sucesso na sua arrematação. Né? Isso aqui está bem claro, bem definido. Parágrafo 4º. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Tá? Parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito, tá, que tiver sido feito. 1. Se provar que em 10 dias seguintes há existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Tá? Ele pode pedir. Se tiver um ônus ou um gravame e ele notar isso só após a arrematação, claro, gente, isso aqui tem que ser feito antes da arrematação, né? Para você não ter nenhum problema depois da arrematação. Se tiver um ônus ou um gravame lá na matrícula, por exemplo, que não estava previsto no edital, você pode pedir o cancelamento. 2. Se antes de expedir da carta de arrematação ou da entrega de ordem, ou da ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Né? Por exemplo, se o executado ele entra com recurso, alegando uma petição, alegando cada uma dessas invalidações aqui, você pode pedir o seu dinheiro de volta, nem esperar ser discutido. Né? Então, a lei garante isso para você. Inciso 3º. Se uma vez citado para responder a ação autônoma que trata o parágrafo 4º desse artigo, que apresente a desistência no prazo que dispõe para responder essa ação. Tá? Se houver uma necessidade de uma nulidade em que ele vai receber ali uma notificação, né? ele pode também, tá? Desde que receber a intimação, ele pode requerer o cancelamento e o pagamento de volta do dinheiro dele, não precisa ficar esperando. Parágrafo 6º. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos ao pagamento da multa a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem. Então veja bem, isso aqui é uma garantia, né, para que a parte não alegue ali a uma situação que seja uma situação que seja, vamos dizer, que não tenha nenhuma fundamento, né, legal. Então, uma garantia que, se isso houver, essa pessoa pode ser responsabilizada. Se é no caso do exequente, ele tentar ganhar tempo e fazer o arrematante desistir da ação, ele tem aqui uma penalidade prevista em lei, para exatamente impedir que esse tipo de situação aconteça. Tá? Então, gente, isso aqui, fechando aqui essa parte de legislação aplicável, tá? A alienação judicial, eu queria tratar com vocês sobre esses artigos aqui que são importantes para a gente poder se aprofundar mais, para a gente poder seguir com o nosso treinamento. Tá bom? Vou fazer a atualização do mapa mental e vamos em frente no nosso treinamento. Muito bacana. Vamos lá.